Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo, grande Alê, seja muito bem-vindo. Quanto tempo, hein, meu parceiro? Bom dia, Márcia, bom dia, Wagner. Bom dia diretamente da Bélgica, seja muito bem-vindo. Legal, bom dia, Maria. Seja uma grande doutora André Matos, nosso convidado de hoje. Vamos começar a semana de uma forma extremamente abençoada, com muito conteúdo positivo, com informações aí que fazem realmente a diferença na nossa vida. Clube das 6h33, um acordar cedo para um despertar para a vida. Grande Eric, meu parceiro, diretamente do Canadá. Tem gente de vários lugares aqui desse país, desse mundo. É uma grande honra poder acordar e começar a semana com vocês aqui com muita alegria. Bom dia, Gabi. Doutor André hoje é um grande cirurgião plástico que trabalha tanto no Brasil quanto nos maiores centros mundiais de estética aqui, a Dubai. E a gente vai fazer um bate-papo bem interessante e gostoso para a gente saber a cirurgia plástica e a autoestima até onde ela é um problema e até onde ela é uma solução. A gente vai fazer um bate-papo muito esclarecedor. E, doutor André, seja muito bem-vindo. Faça a gentileza aí de clicar nesse maisinho, solicitar a tua participação e bora aprender ao vivo com essa grande fera da cirurgia plástica, uma referência nacional que com certeza vai trazer para você bastante conteúdo que você tenha alguma dúvida, faça pergunta, eu vou estar intermediando aqui, eu vou com certeza fazer essa pergunta chegar até ele e bora fazer um começo de semana muito útil e com muita prestação de serviço de informação de primeiro nível. Então vamos lá, chegando, doutor. Você que está aí, enquanto você está assistindo, ó, já coloca esse aviãozinho para funcionar, chamando outras pessoas que vale a pena entender um pouco mais desse assunto. E coraçãozinho na tela. Grande doutor André, até que Bom enfim dia, deu tudo bem? certo a gente se encontrar aqui virtualmente. Seja muito bem-vindo. Um prazer É, enorme estar compartilhando a tela com você. prazer é meu. E me conta tudo o que você anda fazendo além de sucesso. Conta para mim, por favor. Bom, primeiro gostaria de agradecer o seu convite, né, e a todos que estão aqui nos dando essa audiência às 6h33. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, já falei isso com você, né, eu acho que a cirurgia, a reprogramação positiva das pessoas faz parte de um processo de vida e dentro da cirurgia plástica ela se encaixa perfeitamente, porque muitas vezes a gente vai conversar sobre isso aqui durante essa manhã. Meu áudio tá bom? Acabou que eu não botei meu fone. Tá bom, sim. Tá bom. Eu não sei se para você tá bom, você tá me escutando bem. Às vezes eu escuto um retorninho por causa da falta do ouvido, do fone, mas para mim tá Então me dá tranquilo. um minutinho, vai conversando com eles aí que eu vou pegar o fone. Fique à vontade, deixa comigo aqui. Enquanto isso, eu vou digitando o tema nosso aqui, ó. Tô aqui digitando problema ou solução. Vamos lá bater um papo hoje com esse médico incrível. Ele falou uma coisa que faz muito sentido, que é justamente a composição entre o que você pode fazer com o teu corpo e mudar o teu interior e o que você pode fazer interiormente e mudar o teu corpo. A gente vai falar muito disso hoje, porque existem recursos hoje maravilhosos que te ajudam a você realmente se sentir melhor. E mais existe um elementozinho pequeno que poderia ser tão valorizado quanto e fazer com que você tenha essa harmonia, né? Hoje a live de hoje vai ser de extrema importância que o Dr. André tem um conhecimento de causa, tem habilidades incríveis que vai abrir muito a tua mente com relação a esse tema que está aí fixado. Cirurgia plástica e autoestima. Onde Acho que faz melhor parte do agora, né? problema? Aê, melhorou, porque estava com o retornozinho. Você está me escutando Esqueci do bem? fone. Tá ótimo, é que eu esqueci do fone. Quem sabe faz ao vivo, Doctor. Faz parte, vai lá, pega e volta. E assim a gente vai tocando É. o nosso o encontro de hoje. Então você estava falando a Então, respeito dessa voltando, reprogramação junto com. voltando ao assunto anterior, então, como eu disse, essa reprogramação positiva é muito importante, porque muitas vezes a gente é procurado pelo paciente para fazer uma reprogramação física. Só que se ele não fizer uma reprogramação completa, né, de vida, aquela reprogramação física não vai levar a lugar nenhum. Porque aquele é um momento. Sensacional. Eu sempre falo para os pacientes que eu coloco eles no centro cirúrgico, eu vou mudar o corpo deles, mas se eles continuarem a ter a mesma
qualidade de vida e tipo de vida que eles levavam até chegar aquele momento, vai voltar tudo a ser como era antes. Então, Tem que é mudar interno para o externo se beneficiar também. Mas, exatamente, só muda o externo. Doctor, Não? Hum, com certeza, você tem o papel teu que é fundamental de mudar o externo. Mas você já viu também, pelo fato da pessoa se sujeitar, de repente, por causa de valores, por causa de recuperação, essas coisas todas, ser um gatilho para ela buscar a transformação interna? Às vezes ela não, sim, até então ela só estava buscando externo. Mas por causa do processo e por causa da tua própria intervenção, falando além do seu trabalho, óbvio, é, de muita habilidade em construir aquilo que ela está buscando, mas ela também serve como estímulo para essa mudança interior? não, serve, mas veja bem, nem toda regra tem uma exceção, né? Em geral, Com certeza. a gente tem que, inclusive, para a gente conseguir um bom resultado satisfatório da cirurgia plástica, é importante antes a gente entender o paciente, o que ele procura e como ele vai se comportar depois da cirurgia. Só para você entender bem, fazer um exemplo do que eu estou falando, existe um trabalho indiano que mostra que após a abdominoplastia, alguns hormônios intestinais que são muito envolvidos na causa da obesidade, esses hormônios eles diminuem até 7 meses de cirurgia. E até 7 meses as pessoas conseguem manter o peso bem. Depois de 7 meses, elas começam a ganhar peso se elas não estiverem regradas, né? Então, muitas pessoas Aí entra o conseguem manter comportamento. entra o comportamento. Na verdade, autoestima, quando você faz uma cirurgia plástica bem sucedida, quando eu digo bem sucedida, não é só do ponto de vista técnico, é também do ponto de vista de vida, assim, se você entende o procedimento, a De autoestima uma ela forma sobe também. holística, né? De uma forma completa. Exatamente. De uma Tá. forma completa, você vai ter uma melhora de autoestima, uma melhora de qualidade de vida, de relacionamento, enfim. Agora, Tem ganhos incríveis, desde que seja a transformação interna e externa caminhando junto, né? exatamente. E o que a gente observa também hoje muito, inclusive eu ontem fiz um post por conta dessa nossa live, que é motivos que podem e não podem ser úteis para uma cirurgia plástica. Hoje em dia, com o aparecimento e a multiplicação de redes sociais, as pessoas às vezes criam determinadas Estereótipos. estereótipos, ideais que às vezes não se enquadram naquela pessoa, né? E aí elas Perfeito. nunca conseguem atingir uma maturidade para aceitar como elas são. E na verdade nós somos todos diferentes, né? Isso é que é a graça do ser humano, né? Então, assim, a beleza é uma coisa que a gente bate o olho e vê, não tem como definir, né? São coisas que Sensacional. E a beleza pode me encantar de um jeito e você de outro. É exatamente o que você exatamente, é o falou. que Ah, às vezes o paciente joga na minha responsabilidade. Não, você decide o que fazer. Eu falei, eu não posso decidir, cara. Beleza é individual, cada um eu interpreta porque eu posso achar bonito, você pode achar sensacional. feio. Então, assim, a gente tem que discutir até chegar num ponto em comum. Eu sempre falo que a cirurgia começa na consulta, porque eu tenho que entender o paciente. Às vezes preciso de mais de uma ou duas consultas para entender, e quando eu entendo, eu não opero, porque eu não posso fazer uma coisa que eu não estou entendendo o que ele quer atingir, né? E, Perfeito. e, e existem também alterações de autoestima, né? Que é a dismorfobia. As pessoas se veem no espelho de uma forma diferente do que realmente são. Então, a pessoa chega lá, não, eu tô gorda, mas você vai ver no espelho não tem nada disso, né? E também tem aquela história assim, que a pessoa vai falando assim, não, para ser feliz eu preciso emagrecer. Aí quando ela emagrece, ela continua infeliz. Então ela não era aquilo, né? Acho que assim, para você fazer um processo de cirurgia plástica, como você disse, é um processo que às vezes é caro, envolve riscos, envolve recuperação. Você tem que ter certeza que aquilo vai te dar um benefício, porque senão você acaba se frustrando lá na frente, né? E Eu acho que acho uma que isso das daí é grandes, um. Desculpa, pode concluir. Faz, acho que uma grande dificuldade do ser humano hoje em dia é aceitar a frustração, que faz parte da vida, né? faz Então, parte, exatamente. Exatamente. Isso que você está falando também é um trabalho até de utilidade pública, né? Porque nem todos os médicos, ele tem. Eu fiz algum. Depois eu vou até compartilhar com você, doutor. Há uns 2, 3 meses atrás, foram 3 meninas que me chamaram para fazer a live do Clube das 6h33, porque as 3 meninas não se conheciam, mas elas foram vítimas do mesmo cirurgião plástico. E as três tiveram
danos assim sérios dentro de uma proposta que elas estavam buscando e aí não tiveram os resultados. E aí elas me chamaram junto com o advogado fazer uma live. Elas não falaram o nome da pessoa, mas elas estavam mostrando a seriedade de que é o que você está falando. Não só, aí eu vou falar, tanto é que eu falei na live, olha, tudo bem, vocês estão aí buscando uma coisa com relação a mostrar uma situação de um profissionalismo de um médico, mas também presta atenção, as três lindas, tá, que estavam bem, e tipo assim, óbvio, você quer ficar melhor ainda, não tem problema, a gente tem que entender, mas tipo assim, até onde vai, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, até onde vai a responsabilidade individual da pessoa em querer, lógico, eu tenho o direito de querer fazer melhorias em mim, e até onde vai a responsabilidade do médico colocar o freio também de que você acabou de se posicionar desse jeito, mas tem gente que, ou pela necessidade, ou pela ganância, não é nem pela ambição, a ambição a gente tem que ter, mas a ganância, será que existe? Porque o Brasil é o segundo país que mais pratica cirurgia plástica no mundo. Eu tô correto? Tá certo essa informação? Tá, na verdade, eu não gosto, assim, eu não vou emitir uma opinião assim precisa sobre o que você está falando, porque envolve aí outros Não, colegas, não assim, precisa, não me óbvio, não fico, precisa ser isso. Eu só quero não que me fica, deixe claro para as pessoas, não, pode isso daí eu deixar. estou falando do comportamento do paciente, Tá, para ele e ter do uma médico noção. também, e do médico também. Uhum. Eu não posso criticar abertamente isso, porque Não, se eu concordo com você, cada um vamos tem ter sua esse zelo. cabeça, né? E cada um tem sua Respeita cabeça a e cada... opinião. Então, assim, eu quero dormir com o meu travesseiro tranquilo, eu quero sair na minha rua. Eu moro em Niterói, tenho 500 mil habitantes, então eu saio na rua, conheço todo mundo, tenho um nome a zelar, tenho uma família, tenho um filho que é Perfeito, juiz, perfeito. o outro filho é anestesista, então eu jamais quero botar ninguém em risco. Eu sempre falo para o paciente o seguinte: não existe cirurgia plástica sem risco. Um casal que é muito amigo meu, me virou amigo depois que foi no meu consultório. Ela chegou no consultório, sentou na minha cadeira, ele sentou em seguida e ele falou: qual é o maior risco que a mulher corre? Eu falei: óbvio. Pô, só Aí, isso. aí, a É consulta, sempre... aí a consulta continuou e depois ela me disse: olha, se você não tivesse falado isso, ele não teria deixado de operar, porque ele ia achar que você estava botando coisas que meia não verdade, né? Então, assim, Uhum, uhum. por um É acaso um essa fato, moça. é o maior risco que você corre a partir É, do momento que você entrou no centro cirúrgico, é o exatamente. óbito, faz parte. É, Jogou limpo. é, Né? é, essa semana agora, essa semana anterior a essa live, eu recebi uma paciente que ela consultou comigo dia 23 de março. É o que você falou, ela tinha recém separado do marido, uma pessoa super, uma paciente super gente boa, legal, aberta. Porque assim, eu acredito muito em empatia, né? Eu acho que assim, o paciente tem que ter empatia com o médico tem que ter empatia com o paciente. Isso essa energia positiva boa aí, faz tudo Já fluir de uma facilita o forma, fluxo, né? facilita o Facilita. fluxo bastante. E essa paciente realmente eu tive uma boa energia positiva com ela, ela tinha recém separado, ela até brincou comigo assim: não, doutor, preciso voltar para o mercado, tá difícil e tal. Boa. E ela queria fazer mama e abdômen. Aí eu fui examinar, eu examinei a mama, ela queria botar prótese. Eu falei: cara, você não tem indicação de prótese. Prótese é um mal necessário. Vou botar um corpo estranho em você se você quiser aumentar a mama. Se você não quiser aumentar a mama, eu trabalho sua mama sem a prótese. E o abdômen era um abdômen difícil de chegar. Eu falei: olha, esse abdômen é difícil, talvez tenha que ter um Tzinho e tal. Aí eu expliquei, fiquei lá 2 horas explicando prós e contras, porque eu acho que o papel do médico e de qualquer Tem que pessoa esclarecer mesmo, né? é esclarecer. Assim como você esclarece as coisas, a gente também tenta esclarecer o máximo Perfeito. possível. E aí, ela sumiu 1 mês depois, agora ela voltou essa semana. Um mês depois daquela consulta em março, em maio, ela fez as cirurgias exatamente do que eu disse para ela não fazer. E 1 mês depois, ela estava no centro cirúrgico, com uma complicação grave. Ela falou que só lembrava de mim. Então, eu falando isso por causa daquele assunto anterior que a gente falou, porque eu prefiro não operar um paciente do que operar um paciente que eu estou vendo que vai dar errado. Eu já tenho 30 anos de experiência, então, olhando, a gente já sabe o que pode dar mais certo e mais errado. É óbvio que a gente pode ter complicação, todos os médicos têm intercorrência, você tem que estar perto ali para assistir a intercorrência, mas se você só pensar na parte financeira e não pensar no bem-estar do paciente, você vai ter mais problemas. Então, assim, eu acho que a autoestima, a gente com cirurgia plástica pode aumentar a autoestima e pode diminuir, como aconteceu com essas pacientes que te Com procuraram. essas três, com certeza. Então, eu acho que cabe ao médico uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, o que eu acho é que existe uma competição muito grande e as pessoas com uma busca incessante da beleza.
Às vezes não é nem beleza, né? Como eu te disse, beleza é subjetiva de uma perfeição que não existe. Se você olhar nas minhas publicações anteriores, tem um rapaz agora que ele fez uma agora, essa semana também, ele se auto-operou o nariz. Ah, Ele viu no, eu vi ontem ele isso, que viu no, aquela parte do machucado do ele nariz. viu no YouTube como fazia e foi se operar. Então, sabe, são coisas que são inexplicáveis. Mas acho assim, como Eu acho que isso daí ele chega a beirar exatamente uma das coisas que eu venho trabalhando. Eu dediquei a minha vida inteira à minha carreira, né, doutor? Só para fazer um parênteses. E nos últimos 30 anos que eu também fui me dedicando ao autoconhecimento. E única e exclusivamente, a princípio, eu já tinha um viés de colaboratividade, óbvio, tá? Não vou enganar, porque senão, hoje, por exemplo, é dia 25 de julho, é o dia do escritor. E o escritor, quem escreve uma obra, ele está interessado em compartilhar alguma coisa com alguém. Então já não é só egoísmo, né? Eu fui desenvolvendo, e quando eu cheguei quase no auge da minha carreira, eu poderia ter ido mais longe. E eu estava como gerente nacional de vendas, e eu comecei a olhar um pouquinho para o que foi de somatória de comportamentos que eu tive que me levou a viver esse processo bem-sucedido de vida. E um dos maiores conceitos foi justamente o autoconhecimento, a autoestima e o compartilhar. Isso me levou a trilhar um caminho de sucesso. E quando eu cheguei como gerente nacional de vendas, eu decidi criar uma metodologia para eu ajudar os meus clientes internos, seriam os meus funcionários. E aí, quando os meus funcionários foram treinados e eles começaram a falar para mim, Gustavo, você mudou minha vida em casa e no trabalho. Você mudou minha estima. E tal. E eu falei, caramba, peraí, eu não. Foi um dia que eu vivi e tomei a decisão, então, de trazer o que eu fiz para o meu mundo corporativo para o público em geral, que precisava decodificar isso. E o primeiro passo de todos, eu tenho alguns protocolos, eu tenho mais de 5 protocolos que envolvem no mínimo 10 a 11 encontros. Por quê? Porque a neuroplasticidade cerebral, como você sabe, ela acontece a partir de 21 dias, que foi um cirurgião plástico, né, que descobriu que a partir dos 21 dias teria aquele conceito do membro fantasma, né, para começar a acostumar com isso, mas dizem que um hábito se instala com 21 dias, não, ele começa. Mas para você realmente reprogramar a mente da pessoa, precisam 10 semanas envolvidas. Porque nós somos seres de hábitos, então a gente precisa construir isso. E quando eu cheguei dentro de diversos estudos, diversas dinâmicas, diversas formas de aplicar isso, sabe qual é o primeiro encontro que eu tenho com a pessoa? Despertando o amor próprio. Que é intimamente ligado com o desenvolvimento da autoestima. Não tem jeito. E daí eu tenho 11 passos, onde a gente faz como se fosse os 12 passos do alcoólatra anônimo ou do NA. Eu falo assim, você tem que fazer dessas 11 passos uma regra na tua vida. Então, o primeiro passo é apaixone-se por si mesmo. Aí, o último passo é o divirta-se. Mas tem outros 9 passos intermediários que são extremamente poderosos. Quando a pessoa se conecta, pode ser a Gisele Bündchen, pode ser quem for, pode ser a pessoa que... Quando ela se conecta com isso, que é a essência dela, aí você vai ver que o teu trabalho como cirurgião plástico ele vai ficar cada vez mais fácil, porque você não vai precisar, de repente, justamente ser esse cara altruísta que você é e zelando pela pessoa, porque daí quando ela for fazer uma cirurgia, ela vai ser uma cirurgia realmente pontual, que faz sentido para ambos, faz sentido para você executar e faz sentido para ela vivenciar a experiência. Sai desse estereótipo que você está falando de buscar o absurdo. Né? Porque e a pessoa assim, quer buscar o absurdo porque ela não se aceita, né? cara, você falou umas coisas assim que se enquadram perfeitamente no dia a dia meu e de todos os cirurgiões, eu tenho certeza. Porque uma das coisas que eu sempre falo, que está sempre no meu feed, é que a gente tem que fazer a cirurgia plástica para a gente, não para os outros. E a gente recebe muitos pacientes que estão procurando agradar outros, não a si, né? Especialmente relações tóxicas, né? A gente vê isso Mas muito é nos que pacientes. isso que as pessoas têm que entender, o amor próprio, ele não tem nada a ver com egoísmo, pelo contrário, ele é muito altruísta, mas eu preciso, para eu estar bem com você, eu tenho que estar bem comigo. Não é tipo assim, não é meu filho em primeiro lugar, não é minha filha, não é minha esposa, sou eu. Eu bem, eu crio o universo próximo de mim bem. E se eu entender que eu preciso passar por uma cirurgia para eu ficar um pouquinho melhor, que vai dar um benefício extra, tudo bem, vou fazer. Inclusive eu tenho de repente lá eu já estou com meus quase 50 anos e eu acho que uma ou tirar uma gordurinha ali, mas é um excesso de zelo. Mas tipo assim, eu acho que deve sim usar esse recurso, desde que seja é,
juntamente com essa reprogramação mental, comportamental, para que haja um fit, porque daqui 7 meses acaba a enzima atuando, e aí você vai voltar a ser o velho ser? Só que com É. uma nova estrutura, então é essa sedimentação que é legal. Eu acho muito E bacana também da essas, tua parte esse zelo. e essas alterações que a gente vê como um todo, né, psicológicas, comportamentais, que você está citando, elas têm, como, por exemplo, em casos de pacientes que têm obesidade. Né? Se você opera um paciente que tem obesidade, né, e acaba a cirurgia, a mente dele continua com obesidade, ele vai continuar com obesidade, ele vai perder o resultado. Então, assim, a obesidade, hoje em dia, a gente tem muitos recursos para tratar a obesidade. A obesidade, todo mundo sabe que é uma doença inflamatória crônica que traz grandes problemas. Até quando você perde peso, você melhora a pressão, você melhora a diabetes, enfim. A gente tem como tratar a obesidade com cirurgia bariátrica, por exemplo. Só que todos os pacientes que passam por cirurgia bariátrica, eles passam por uma avaliação psicológica, porque eles têm que se aceitar magros também, porque muda radicalmente, né? Então, eu acho que tudo isso realmente é uma... Porque eu acho que quando você se faz essa autoavaliação e essa mudança positiva mental, começa a se aceitar mais, as pessoas ao redor de você também vão te aceitar mais, porque você fica mais feliz, Mas é você sobre irradia, isso. Sensacional. você irradia felicidade. E aí você acaba que você consegue. É um ciclo vicioso na vida, tudo, né? Se você tem maus hábitos, Sensacional. vão te levar a maus resultados. Se você tem bons hábitos, vai te levar Olha a aqui, bons ó. resultados. Chega a me arrepiar essa tua fala, doutora, porque dizem que dentro da história Jesus Cristo não era um ser humano, um homem dos mais bonitos, mas ele exalava aquela energia dele, que era amor, que a pessoa parece que flutuava para próximo dele, né? Então, quando a pessoa tem essa certeza íntima dentro dela, eu posso ser o corcunda de Notre Dame, mas eu vou ser o corcunda de Notre Dame mais desejado da Terra, filho. Não tem, não, tipo assim, não, é muito mais sobre mim do que sobre os outros. E Até isso é um porque, equilíbrio. Faz até sentido porque isso que se, eu tô falando? Muito, até porque assim, ser o Corcunda de Notre Dame, para a gente é um padrão que não é bom, mas talvez se fosse uma solução onde todo mundo fosse Corcunda de Notre Dame, o Corcunda de Notre Dame Seria um fosse o padrão top. lindo. Seria um padrão lindo. Exato. Então é o que eu falo, beleza, a gente tem que esquecer beleza, não tem que ficar buscando incessantemente a beleza. Você tem que ser uma pessoa agradável, as pessoas vão gostar de você, independente de ser bonito ou não. Até porque ontem, por exemplo, eu saí, você não conhece aqui a região, mas eu saí da minha casa, que é Cambuinhas, fui até o Leblon de bicicleta, foram 70 quilômetros indo e voltando. O que eu observei nesse Passa pela caminho, gente? ponte. Tem que atravessar a ponte, né? Não, a Rio-Niterói. gente vai de barca. Vai de balsa. Ah, tá. De barquinha, tá. Porque a bicicleta vai na balsa, né? Porque Boa. a ponte não pode passar Não é bicicleta. A gente permitido bike, atravessou, tá. não, a gente atravessou de barca e depois voltamos. Então, eu estava até comentando que as pessoas estavam comigo. A gente andou. Pelo ponto de vista da, do estereótipo e da determinação que falaram aqui pra gente, 90% das pessoas que a gente cruzou no carinho são feias. Feias fisicamente, mas talvez aquelas pessoas todas sejam muito feias, sejam muito bonitas psicologicamente. As pessoas têm que Opa, você entender que muda a tua impressão só de quando ela abrir a boca, você fala, nossa, ela ficou linda, né, de repente. exatamente, porque é o que eu falo, depois de a gente ficar mais velho, assim, né? O que você prefere, uma mulher chata ou uma mulher bonita? É muito melhor uma mulher agradável ou uma mulher chata? Muito mais legal, né? Uma Lógico. Não mulher precisa ser feia. a Miss, desde que ela seja uma pessoa agradável para estar contigo. Nossa, Exatamente, não... cara. Perfeito. Isso é importante. Você esquece beleza. Você tem que ter uma pessoa agradável que participe, que brinque, que ri. O resto vai acontecendo aos poucos, né? E assim, resgatar a autoestima tem todo sentido, né? Eu tenho muitas pessoas que eu Sensacional. conheço que passam a vida inteira fazendo análise e não se acham, porque não conseguem realmente identificar esse eu aí interessante. Elas são super interessantes, mas elas não conseguem enxergar isso no espelho. Talvez precise de uma Elas não se ajuda. percebem. Não, e aí talvez precise de uma ajuda externa no seu caso, aí que você pode ajudar. Eu falei, inclusive, para você que eu tenho várias pessoas assim para te indicar, né? Dá pra Porque gente fazer uma realmente parceria bem forte, viu? eu Daqui acho para que aí, daí para cá, dá para fazer com é, certeza, porque são complementares os assuntos. e hoje assim, a vida mudou muito, né? Você consegue ajudar as pessoas online em qualquer lugar do planeta. Até que Total. a medicina online foi determinada. Hoje eu posso atender pacientes em qualquer lugar do planeta online e é A legal. telemedicina, Antigamente né? não era. A telemedicina é legal e não é, mas não era, né? Antigamente não era assim. Então agora é, porque não tem outra Tá vendo? saída Uma para das poder. bênçãos da pandemia, né? Não tem- Uma das É, teve muita maldição, mas uma das bênçãos foi essa, de você quebrar esse protocolo e poder fazer atendimento sem ter limites de realmente lugares, né?
a pandemia foi, assim, como você disse, muitas maldições, mas eu acho que de toda maldição você tem que tirar uma lição e uma história Esse é meu bonita. ditado, ó. É que você não consegue ler o que está escrito aqui, mas aqui está escrito: tudo é dádiva e oportunidade. Esse é meu maior Com certeza, mantra. É o meu com maior mantra. certeza, com certeza. Eu acho que, assim, é, tem, tem, tem gente que vê o pessimista, ele vê aquilo sempre como uma coisa negativa. O otimista tira das coisas ruins alguma oportunidade. E eu acho que assim, a gente aprende com tudo, Perfeito? né? A gente só não aprende depois que morre. Se você participou por aquele processo e continua vivo, de alguma forma você tem que tirar alguma coisa positiva. E isso vai movendo você para frente, né? A pandemia tem muitas coisas ruins. Eu perdi muitos amigos. O Paulo Gustavo, que inclusive hoje dá nome à rua da minha clínica, ele era meu paciente, ele era meu amigo aqui, viajando para Nova York algumas vezes juntos. Eu tenho um primo aqui, que é meu vizinho aqui no meu condomínio, 2 quadras daqui, dentista, meu primo é dentista, morreu também de Covid. Tivemos grandes amigos aqui, pelo menos umas 10 pessoas assim eu perdi de Covid. Mas, assim, a pandemia também nos ensinou muitas coisas, né? Então a gente tem que tentar Sempre vê o lado bom a- da coisa, não tem jeito. sempre ver o E lado bom uma, da coisa. essa informação que você está falando que é sensacional. Não é à toa que deu match, a gente deu fit, eu e você, mesmo à distância, a gente conseguiu se conectar. Parece que é um encontro de almas que estão aí navegando para se unir, né? Que nem o Mercúrio, quando separa, eles vão É, se unindo para conseguir ganhar um pouco mais de voz. E o que você falou, uma das coisas que me motivou a fazer o que eu faço hoje, doutor, por curiosidade, eu não estou querendo me vender, por favor, eu só estou querendo trazer a luz a um conhecimento que é nosso. Eu só sou um facilitador. E eu sempre fui positivo, desde menino, desde molequinho, eu sempre fui o cara que saía pra rua, jogava bola na favela, ia para as melhores casas da sociedade. Então eu tive essa facilidade de viver a minha vida. E quando eu comecei a me dedicar nessa jornada do autoconhecimento, e aí eu entendi que já não era mais sobre mim, era sobre o que eu poderia fazer pelo outro. Teve um estudo de Harvard que caiu na minha mão que me deixou, a princípio, zeloso, né? Que eu olhei assim, que uma estatística de Harvard projetada para a humanidade falou que de cada 4 pessoas, 3 são negativas. Por que do negativo? Não é que negativo é ruim, mas era o negativo porque o cérebro ele é um ser que protege, é um ser que quer economizar energia. Então a tendência nossa a ser negativo é mais por sobrevivência e preservação da espécie do que por viver com qualidade. Então, por causa disso, nós somos negativos. Então, a gente está falando de 75% da população mundial é negativa. Os outros 25% não quer dizer que sejam positivos, eles eram muito em cima do muro. Só 8% da população mundial era positivo por é, natureza e o cara sempre via esse viés, não, deixa eu ver o que eu tiro de bom nisso, 8%. E eu me encaixei nesses 8%. Tanto é que a gente faz um teste, né, online e o psicólogo que é daí da UFRJ, um cara top, ele é advogado e psicólogo, ele falou, faz de novo o teste. Eu fiz de novo. Ele falou assim, por quê? Deu algum erro? Ele falou, não, porque eu nunca ninguém encontrei de primeira vez o maior índice de positividade. Daí ele até achou estranho. Então eu falei assim, pô, eu sou isso, né? Tô errado. Ele falou, não, caramba, é do caramba, vamos ter que estudar isso. E foi quando a gente começou, a gente olhou no próprio teste, no próprio estudo, tem o que fala do caráter da neuroplasticidade. Ele falou que a felicidade e a positividade é natural do ser humano e ela pode ser treinada. Isso que é legal. Então, quando ele falou que podia ser treinado, eu falei assim, achei o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que ajudar, não, porque eu não gosto desse termo de ajudar, porque parece que eu sou superior, eu não tenho nada orientar. de superior. É orientar, ser um instrutor de como chegar nesse nível. Porque é possível para todo mundo. Óbvio que para uns vai, tipo assim, vou ter que fazer 30, 500 abdominais, para outro eu vou ter que fazer 10, 20, mas tipo assim, é a tua dedicação que vai fazer a diferença. Um caminho existe. Como tudo na Existe, para vida, qualquer né? um. Pra Como tudo na tudo. vida, né? Eu tento É jogar isso. tênis, não consigo. A minha mulher joga tênis e me ganha sempre. E aí, pô, Então tem cada um tem sua habilidade uma diferente. habilidade. É, Mas é possível, isso que a gente tem que entender. Às vezes, por causa do teu histórico familiar, por causa do teu background, por causa de uma pancada de coisa, pode ter um viés que te deixa um pouco mais devagar essa caminhada, mas é possível claro. do que Eu outras também tenho um pessoas, é trabalho de possível. Cambridge que mostra assim, 96% das coisas que você pensa que vão dar errado não dão, só 4%. Então você Exato, a gente pinta o 100% diabo de. maior do que ele é, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter sempre pensamento positivo, porque na hora
de alguma coisa realmente uma coisa negativa que é ruim na sua vida, você tem que estar preparado para lidar com aquilo. Se você for sempre negativo, aquilo vai te derrubar com muito mais facilidade. Então, você sendo, Potencializa, potencializa. você sendo positivo, você consegue passar por determinadas situações. A pandemia é um exemplo, né? Eu Eu ia conheço falar pessoas isso. que ficaram 3 anos trancadas em casa, né? A minha mãe, por exemplo, ficou 3 anos trancada em casa e agora, dia 15 de maio, faleceu com uma gripe supostamente Covid. Então, eu acho que a gente O teve pânico, muitas né? perdas na pandemia, inclusive a minha mãe, né? Então, mas é o que eu te falei, a gente tem que tirar sempre lições positivas, né? Tem um. Eu acho que eu tenho no consultório, as minhas secretárias brincam muito comigo, porque elas falam assim, não, doutor, opera. Eu falo, não vou operar porque não vai dar certo. Eu sigo meu filho em meu sexto sentido, né? Eu acho que assim, alguma coisa não está dando errado, eu Perfeito. tento seguir meu filho em meu sexto sentido, porque eu não vou botar aquela pessoa em risco se é uma coisa. E vou te falar uma coisa, isso tudo que a gente está falando aqui não se enquadra, a gente está falando de ser humano, né? Se enquadra, Uhum, uhum. obviamente, com algumas mudanças locais em qualquer cultura. A cultura árabe é completamente diferente da nossa. Uma das melhores coisas que aconteceram comigo foi trabalhar lá em Dubai, não só mais para entender as pessoas de lá. O muçulmano ele é extremamente pacífico, totalmente diferente do que as Achava pessoas que era pintam. o homem-bomba e não é bem Tem assim, né? nada disso, eles são extremamente pacíficos, são pessoas religiosas, rezam 5 vezes por dia, tudo tem uma explicação. Eu gosto de estudar sobre religião, porque Eu a também. religião ela começa lá nos primórdios da humanidade, né? No Então, se primeiro você homem começou a religião junto. exatamente. Se você for ver por que o judeu não aceita determinadas coisas, está lá no Antigo Testamento, que é o que eles seguem. Se você for ver o católico, está na Bíblia. Se você for ver o muçulmano, está no Alcorão. Tudo tem explicação. Uma das coisas que mais me perguntam é por que o muçulmano pode ter 4 mulheres. Eu não gosto de estudar É, muito, não, tá? Isso daqui é. é muito legal. Israel foi uma viagem que mudou minha vida, né? Adorei Israel. Mas assim, o muçulmano, por que pode ter 4 mulheres? Porque na época que foi escrito o Alcorão, em 632 depois de Cristo, tinha muitas guerras e a maioria das mulheres ficava viúva. Então lá na E hora os de homens estavam morrendo escrever, na guerra. morrendo na guerra, então os que sobreviviam tinham que dar suporte às mulheres que ficavam. Acolher. Então autorizaram a acolher 4 mulheres desde que tivessem a Que desse conta mesma. de dar o mesmo pradão para as É. 4. E aí isso, como foi escrito no Alcorão, continua até hoje. Se você for ver por que o judeu e o muçulmano não comem carne de porco, provavelmente cisticercose naquela época não tinha diagnóstico, a Não pessoa comia tinha carne de como porco, colocar na geladeira. ficava louco e tal. Então, essa casa faz mal para a saúde. Então tudo tem uma explicação. E aí continua isso e ninguém come. Eu acho Adoro assim, também. Doctor, tá vendo como a gente se conectou? Porque a gente tem gostos similares também. Isso que é bacana. então acho que tudo isso aí é importante, que você vai educando as pessoas. Acho, o grande problema do nosso país, assim, isso não tem dúvida, né? É a educação, né? Se você conseguir levar mais educação para o povo todo, a gente vai ter uma sociedade mais justa. Por isso que as sociedades nórdicas são tão evoluídas, porque todo mundo tem educação, né? Exato. E você, na verdade, a gente também tem um parcela de responsabilidade nisso. O governo quer ter a gente como massa de manobra, por isso que não educa, mas também o conteúdo que você precisa já está à sua disposição. Hoje, o meu filho de 7 anos tem mais informação que muito rei e rainha tinha há 200 anos atrás. Então, isso daí também tem os dois lados da moeda. A responsabilidade do governo, porque precisava fazer uma educação muito mais adequada, né, para a gente poder ser um país de primeiro mundo, e assim também tem a próprio comodismo das pessoas de ficar, porque tem gente que consegue fazer casos aí do Rio de Janeiro, o Rick Chester, que saiu da favela e foi dar palestra em Harvard, então existe isso, Lógico. mas é uma exceção, só que quando a gente começar a achar um ponto de equilíbrio, a gente começa a transformar, e a gente tem que fazer o nosso papel. Eu faço as provocações aqui no meu prédio, onde eu moro, eu provoco meus porteiros, meus faxineiros, começo a brincar com eles, eu dou meu livro de presente, que é um livro super simples, o Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, esse livro aqui, ele é um livrinho que você lê em 40 minutos. E é um despertar, porque, tipo assim, o que você está fazendo? E quando você vai ver que eu faço coisas que é commodity, e aí as pessoas falam, caramba, eu faço, dê valor a isso que você faz. Poxa, não faço, passa a fazer, porque é simples. E aí você começa a realmente provocar transformação na É, sociedade. você que tem Né? um filho pequeno, você deve estar vivendo isso agora. É mais importante para você, para o seu filho, é você falar não.
Porque sim, é muito Com fácil. certeza, o não é uma benção. A gente educa falando não, né? E o que eu observo, a maioria das pessoas tem dificuldade de falar não. Então, se você não falar não para ninguém, já vai chegar quando tiver adulto, você vai ver uma pessoa que não aceita o não, já começa a ter Mas um olha que problema. legal que você está falando, falar não. Tem dois padrões. Se eu tenho baixa estima, que a gente é o assunto da nossa live, eu tenho uma dificuldade, está intimamente ligado com a dificuldade de falar não. Sabe por quê? Porque existe um padrão de sabotagem interno que é estudado lá por Stanford, que a gente faz também o teste, e um padrão que é muito prevalente dentro do brasileiro, chama-se prestativo. E aí, tipo assim, se eu falo não para você, doutor André, tipo assim, Gustavo, vamos fazer a live, não dá, velho. Agora eu vou ter que fazer outra coisa, não preciso nem justificar, tudo bem, ok. Se você fala um não, eu falo, caramba, acho que ele não gosta mais de mim. Ou então, tipo assim, será que ele vai gostar de mim quando existe um padrão intimamente ligado com a baixa estima? Então, tipo assim, não só falar o não, quanto receber o não, tipo, tudo bem, ok. Para quem é bem resolvido, para quem não é, nossa, vai ficar remoendo aquilo. Ai, será que eu vou. O que vai acontecer se eu falar um não pro meu filho? Ele não vai mais me amar. Ele não vai mais querer Então, as pessoas estão intimamente ligadas com essa falta de conhecimento que você citou, o Alcorão e o Velho Testamento, está lá em Oséias. Fala o seguinte: o povo de Deus perde por falta de conhecimento. E principalmente o principal conhecimento é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o caminho da libertação. Que você vai ter diversas ferramentas, se você vai entender que é mais sobre você. Que nem você falou da pandemia. Tem o Martin Seligman, é o pai da psicologia positiva. Tem um livro que chama-se Florescer, que inclusive eu faço questão de te dar de presente esse livro para você decodificar. O cara, na época, teve uma. Quando é menor que pandemia, eu esqueci o nome, qual que é o nome. Mas é uma coisa Endemia. que endemia de rinovírus nos Estados Unidos e os caras fizeram um estudo gigantesco, tipo assim, dividindo em grupo de pessoas que estavam tendo o rinovírus em atuação, mas só que pessoas que eram positivas e negativas. Era o único critério que eles fizeram um teste e dividindo os grupos. As pessoas que eram consideradas negativas tinham muito mais é, propensão a pegar o rinovírus, muito mais complicação com relação ao rinovírus e muito mais casos, teoricamente, mais fatal do que as outras pessoas que eram positivas. Exposto pelo mesmo vírus, pelas mesmas situações, as pessoas positivas, elas lidaram, recuperaram e tiveram menos danos. Isso é dado científico. Faz Mas isso sentido para aí você no teu dia a dia? não é só faz sentido, eu repito isso sempre, toda semana eu falo ao paciente, olha só, paciente positivo recupera rápido, paciente Rápido. negativo vai enrolar a recuperação. Isso acontece 100% do tempo. Quando eu falo paciente positivo, não é igual, tem uma médica lá em Dubai que eu operei uma do Irã, que trabalhava comigo na clínica, ela com 3 dias chegou lá dirigindo o carro com um abdômen para tirar o dreno, não é isso também, né? Porque ia abusar. Não, não é Seguia, ser seguir as orientações. inconsequente, né? Exatamente, seguir as orientações médicas, mas sempre ter positivo, vai dar tudo certo, já deu certo. Quando você acha que não vai dar certo, a Ó o chance verbo, aumenta. repete. Repete o Já verbo deu que você falou. certo, Esse é o verbo de quem é é, positivo. já Esse é o deu verbo. É o certo. Você tempo tem que verbal é esse. pensar, Já deu você certo. tem que pensar. Então, assim, eu tenho um amigo também que teve até aqui em casa sábado que ele não gosta de viajar porque ele falou que viagem dá sempre tudo errado. Cara, às Lógico, ele vezes programou isso. Vai dar errado mesmo. porque você pode, uma viagem dando errado, ela ficar maravilhosamente bem. Então, eu fui Pode para dar ver certo. a última viagem antes da pandemia, eu fui ver a Aurora Borealis com minha mulher. Adoro. E aí chegamos, programamos ir para, vou resumir rapidamente para não tomar tempo, mas programamos para ir para um lugar, só que o avião, para Tromsø, na Noruega, só que o avião, para Alta, desculpa, na Noruega, só que o avião chegou em Tromsø, era um voo de meia hora para Alta, ficamos em Tromsø, não pudemos embarcar. Cara, conseguimos ver a Aurora Borealis em Tromsø, Tá fizemos todos ali. os passeios lá, porque pô, já que estamos nessa situação negativa, vamos transformar essa situação negativa numa situação positiva. Depois Tudo nós é fomos dádiva e para Alta, oportunidade, hein? depois nós fomos para Alta, que estava programado, e foi tudo o melhor possível, né? Então, assim, tire sempre das experiências negativas uma coisa positiva. Tenta mudar o caminho, pô. Entendeu? O negócio é seguir sempre o Sensacional. caminho da positividade e do sucesso. Se você está vendo que tem um degrau ali, pô, puxa o degrau, muda o caminho, você vai chegar lá. Mas tem que ter Perfeito.
pensamento E, positivo, né? e outro dado, galera que está assistindo isso daqui, eu vou deixar essa live gravada tanto aqui, também vou colocar no meu canal do YouTube, tá, doutor André? E depois eu até te mando o link do YouTube, porque no YouTube ele tem uma dinâmica para você assistir novamente, para você parar, voltar ou acelerar a live. É bem legal. E porque a gente deve fazer esse trabalho que o doutor André está colocando aqui, é de utilidade pública. E uma das coisas que também foi feito, publicado pelo estudo de Harvard, é que médicos felizes, eles fazem a cirurgia ou dão um diagnóstico muito mais preciso. Os caras fizeram um estudo, olha que legal isso, doutor. Eles pegaram um hospital inteiro e eles fizeram um teste de positividade, então lógico que 75% do hospital era negativo, e eles tiveram uma unidade do hospital que eles colocaram desde os faxineiros, as enfermeiras, as secretárias e os médicos, eles isolaram. Tanto é que todo mundo ficou meio ressabiado. Por que a gente está separado? Mas eles eram os positivos, todo mundo. E aí eles colocavam os mesmos pacientes com esse grupo de médico, de enfermeiro, de faxineiro positivo e colocava o mesmo caso do outro lado. Aqui saía 3 semanas antes, recuperava muito mais rápido, aquela egrégora que era uma grande energia de todo mundo que estava ali. O paciente não era positivo, tá? O paciente não tinha critério, só o grupo que estava cuidando já trazia ganhos absurdos de recuperação, de estabilização, era muito maior do que no outro grupo que era de pessoas consideradas negativas. Isso é dado. Então, galera que quer fazer cirurgia plástica, tá aí, ó, já faz um teste com o seu médico, veja se ele é positivo, como o doutor André aqui, ele já virou para mim uma referência mais do que nacional para que realmente a gente faça algo que seja de grandiosidade, de utilidade pública, porque nem toda cirurgia devem ser feitas, mas tudo que pode ser feito para te melhorar deve ser feito. E se uma É, das coisas é a cirurgia, faça. e assim, uma grande. Eu estou numa fase da minha vida que, graças a Deus, eu posso escolher o paciente que eu opero, né? Então, se o paciente me mostra que ele não vai seguir as minhas orientações, ou então que ele tem uma expectativa irreal do que eu posso oferecer, eu não opero, porque eu sei que vai Perfeito. dar errado, né? Então, assim, o paciente chegou lá com uma foto de alguém, eu quero ficar assim, tá? Aquilo está Já errado, começou porque ela errado. nunca vai ficar daquele jeito. Aquela pessoa é aquela pessoa, até porque baseado em tudo que você falou, cada um é um ser individual e você tem que achar a sua individualidade. Você não pode querer. Você pode admirar outras pessoas. Acho que é muito importante você admirar outras pessoas, porque tem pessoas que são. Se inspirar, óbvio, a gente se Vou inspira. te dar um exemplo clássico aqui, que eu acho que 100% das pessoas admiravam a Ayrton Senna, né? Ayrton Senna era um gênio, um ídolo. Agora, Um ícone. não vou citar nomes, mas a gente está com falta de ídolos, né? As pessoas estão Uhum. idolatrando pessoas que não devem ser idolatradas, que não Uhum. merecem, na verdade, nem que não devem, né? Que não mereciam ser idolatradas, né? Então, Mas eu tem acho que um filósofo conhecido, ele fala o seguinte, o povo tem o governo que merece e as referências também. Então é um pouquinho da autorresponsabilidade. Mais uma vez, a gente não pode fugir disso, né? Mas como a gente está alienado, a gente não consegue ter essa autorresponsabilidade. Por isso que os ícones estão mudando. Porque falta o autoconhecimento, falta o valor próprio. Se eu não me valorizar, eu não vou conseguir ter critério para eu poder fazer melhores escolhas dos meus ídolos. Né? Faz parte intimamente com essa falta de conhecimento, né? Que e você tem que ser infelizmente a ídolo gente de está você vivendo. mesmo, né? E isso, Seu primeiro sou principal eu ídolo tem que ser comigo. você. Depois que você se for seu ídolo, você consegue. As meninas lá da minha clínica, elas falam que eu vendo autoestima. Nada que eu vendo autoestima. Eu posso ser o que for, Adorei, mas eu adorei. acho. Eu olho no meu espelho assim, eu me acho o máximo. Todo dia eu falo para elas: olha, todo dia que eu olho, eu vejo Brad Pitt, vejo Tom Cruise, eu brinco com elas, né? Não adianta, gente. Pode ser. A beleza não é física, a beleza é existencial. Você tem que ser belo existencialmente, você tem que irradiar Eu positividade, vou porque falar para assim, você que ela está intimamente ligada com a tua escolha, sabia? Minha mãe tinha quarta série primária, uma mulher de 1,5 m, super simples. Ela falava assim para mim, Gustavo, você quer olhar para a ramela do olho ou para o olho da pessoa? Você escolhe. A flor de lótus ou o lírio, ela nasce no meio do lodo. O que você quer olhar? Você quer olhar a flor dos lótus ou você quer olhar o lodo que está sendo envolvido? Então, quando você mudar a tua perspectiva, por isso que um dos melhores livros que eu li na minha vida, que está aqui, eu vou até pegar e mostrar para você, chama-se Otimista Racional. Ele só vem mostrando o quanto que a gente vai melhorando ao passar dos anos. É que o foco
de mídia, essas coisas todas, dá uma atenção para o negativo. E aí a capa do livro é um copo meio cheio. Né? Então, a tua perspectiva, mediante a vida, quando você começar a procurar o belo em todos os lugares, você vai ver que vai mudar dentro de você, você vai ficar mais bonita. Por isso que eu tenho que buscar o belo. Então, minha mãe falava assim: você quer olhar o ramelo ou você quer olhar o olho da pessoa? Olha o jeito que ela falava de uma forma super simples, de uma ignorância e uma inteligência absurda. Ela falou assim: procura o belo sempre em alguém, procura 3 características positivas de que você pode tirar. Ela já foi me programando, ela fez um trabalho de base muito forte em mim. Eu tenho que ser grato também, porque é diferente, isso me facilita, mas me facilita também trazer para você uma perspectiva nova. E o ser humano, ele é naturalmente, como você falou, né, no estudo de Harvard, ele é naturalmente negativo e ele gosta de desgraça alheia. Eu falo para meus pacientes, não escuta o que suas amigas falam, porque sempre botam defeito, né? Até recuperar. Então, a pessoa não fala Ninguém tem positivamente. a maturidade de falar: poxa, que legal, você tá bonita, não sei o que, Não, fazer não elogio. tem. Não Assim, tem, por causa dessa então, falta assim, de própria tem estima. vários exemplos disso. Por exemplo, alguns restaurantes no iFood, eles pedem lá, por favor, comente se você gostou, porque a pessoa só vai lá comentar se não gostou. A pessoa não Só. tem capacidade de elogiar, a pessoa só tem capacidade de criticar. E gosta de, por exemplo, lá na ponte de Niterói botaram umas divisórias assim, tapando um lado para o outro. Falei, para que gastaram dinheiro botando essas divisórias assim? Simplesmente porque se tiver acidente de um lado, o outro lado Para para os dois também, lados. desgraça alheia. Então, o ser humano só gosta disso, negatividade. Então, quando você vai ver, quando você você elogiar a pessoa, é tão importante você receber um elogio, né? Mas as pessoas não têm essa capacidade, as pessoas querem A rede criticar. social mostra isso também. Eu falo, eu acho mó barato, né? Eu faço o meu trabalho e eu vou falar para você, não é a quantidade de like e de comentário que vai definir a minha conduta. Mas eu falo para você, eu tenho vários amigos próximos meus que falam: pô, Gustavão, parabéns pelo teu trabalho, hein? E o cara, tipo, não estou pedindo curtida e muito menos comentário, mas ele nunca, eu nem sabia que ele estava na minha rede social. Eu nem sabia. Mas quando ele me encontrou pessoalmente, ele se manifestou. Eu falei: pô, legal, pelo menos ele manifestou de alguma maneira. Mas ele está acompanhando, está vendo, está olhando. Mas só que, poxa, a gente, do mesmo jeito que a gente dá, ou quando vai criticar, por que não vai lá e elogia? A gente tem que trabalhar essa corrente para o bem. Ontem eu fiz uma live no, no YouTube falando sobre os quatro segredos dos milionários. Sabe quais são os 4 grandes segredos do milionário? Primeira coisa, dando mais você recebe. Então, se eu der mais amor, eu vou receber. Se eu der dinheiro, também eu vou receber. Se eu der meu tempo, eu vou receber. Eu Aí sempre falo você. isso, a vida é mão única. As pessoas só querem dar, não querem receber, vice-versa. É mão dupla, você tem que ter mão É dupla. dupla, é Não pensar em dupla. mão única. Sempre falo Exato, isso. porque nós somos, por mais que a gente tenha essa identidade aqui, ó, que a gente coloca, ó, quer saber o quanto você é especial, é só passar um dedinho no outro, assim, ó, você vai ver a tua digital só você tem. Então você é um ser especial, mas a nossa essência, ela nos transcende, e a minha essência, ela é tão divina quanto a tua. Por isso que eu acho legal quando o pessoal fala: namastê, o Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você, porque na essência nós somos uma coisa só. Essa grande energia atômica, essencialmente, que é divinal, nos conecta. E a gente tem a falsa impressão que a gente está separado. Então, eu sou especial, o Dr. André é especial, ele tem uma expertise, eu tenho outra, e juntos somos muito mais fortes. Por isso que Com aquela colcha de certeza. retalho cobre muito maior, né? Eu tô É, adorando esse olha, eu bate-papo. já Quem tá tive, gostando desse bate-papo, comenta aqui enquanto isso que o doutor vai falando. Quem tá gostando, manda um joinha aí, porque a gente quer sentir esse termômetro de vocês aí. Pode falar. já tive na Índia, no Nepal, já sentei na rua com o pessoal na Índia, já sentei na rua com o pessoal no Nepal, pintaram aquela Terceiro pintura olho. aqui, que aquilo ali é para a mulher coloca aquilo para proteção do marido, na verdade, eu nem sabia, né? Ah, que legal. Então, Aquele assim, pingentinho aqui. Tem. cara, eu sou a pessoa mais simples do mundo. Eu consigo me adaptar em qualquer situação, em qualquer cenário, né? Porque eu acho que é o que você falou, a gente é todo mundo igual, cara, não tem diferença. Só eu estou nesse momento tendo um papel aqui de cirurgião e tal, mas assim, todas as funções são super importantes. Quando eu chego no hospital, eu cumprimento todo mundo, desde que eu chego até sair. Eu falo com todo mundo, que se não existir lá a pessoa que faz a limpeza, não vai ter o hospital. Então, as funções são Todo todas, mundo tem a todo mundo tua é igual. responsabilidade. Opa. Se não Cara, tiver, a gente não tem uma sociedade. A sociedade é feita assim, né? A gente precisa de todos trabalhando. E não existe
Você vê isso, a sociedade americana ela é muito disso, né? O cara pode ser psicólogo de manhã, de noite, ele trabalha na padaria para Vai ter lá uma no saúde melhor. McDonald's. No McDonald's, aqui no Brasil, isso é discriminatório, mas não tem que ser, porque todas as funções são exatamente importantes, né? Não tem como não ter as pessoas fazendo isso. Isso é cultural. É legal você falar disso, porque exatamente é onde a gente quebra o paradigma, onde se eu tenho uma autoestima bem resolvida, eu posso ser um cara, um educador, mas eu posso também ser um cara que está sendo um balconista, não tem problema quanto a isso, é um Não, desapego. E aí, quando a é. gente desapega, a gente se torna muito mais feliz. E quanto mais eu solto, mais as coisas vêm para mim. Olha que interessante. Então, as pessoas querem muito prosperidade, quer muito ser aceito, quer muito beleza, mas que quando ela entender que é um processo contra-intuitivo, que você, quando você estiver bem e as coisas vão começar a ser uma força atratora. E olha que interessante você falou. Eu vejo a gente nessa sociedade como uma grande engrenagem do relógio suíço, que é maravilhoso, ele funciona mecanicamente preciso, só que tem uma engrenagemzinha desse tamanho, tem outra engrenagenzona desse tamanho, que se quando uma resolver não parar, a outra não funciona. Então não tem Exatamente. jeito, a gente precisa estar todo mundo com esse papel vivendo a engrenagem. Eu sou o gari, eu vou ser o melhor gari. Eu sou faxineiro, eu vou ser o melhor faxineiro. Ah, eu sou o cirurgião, eu vou ser o melhor cirurgião. Vou fazer o meu melhor agora para esse meio que eu estou vivendo. Quando Cristo falou, ama teu próximo como a ti mesmo, é justamente o próximo que está aqui do teu lado, é o teu vizinho que te enche o saco, que fuma aí, a fumaça vem aqui no teu prédio, que faz barulho, é o teu próximo mesmo, é o cara que está sentado do teu lado. Não é o cara lá no Nepal que está passando na Etiópia que eu vou dar um dinheirinho para ele passar. Isso é fácil amar o cara que está lá longe. Eu quero ver você fazer isso, mas você só é competente para fazer isso quando você está bem. E aí eu pergunto para o pessoal, vocês estão buscando esse autodesenvolvimento? Inclusive, doutor André, se você me permitir, no dia 4 de agosto, uma quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma aula gratuita de despertar de consciência, aonde a gente vai abordar temas que são interessantes, uma tríade que eu falo do átomo, do cérebro e do coração. Porque as pessoas decodificando essa tríade, elas começam a entender um pouco mais dessa autorresponsabilidade. E com essa autorresponsabilidade, a gente vai ver que a vida que você tanto deseja mudar e você nunca muda, em Coríntios, né, o Paulo falava, bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero é o que eu faço. Uma baita de uma briga do consciente com o inconsciente. Então eu preciso navegar no autoconhecimento. Se você quiser participar, é só entrar na minha bio, ou vou deixar na legenda aqui um link para você se inscrever para essa aula. Eu vou dar de presente 2 horas de aula aí no mínimo para a gente bater um papo, trazer conhecimentos básicos e primordiais que as pessoas estão ignorando. Quando eles viverem isso, já não precisa nem mais de nada. Já vai ser um desbloqueio assim da consciência gigantesco. E, doutor André, você está me devendo aquele café nosso, né? Porque aqui a Com gente já fez, certeza. a gente já alinhou bastante coisas que com certeza a gente pode beneficiar muitas pessoas. É um trabalho que a gente está fazendo aqui nesse bate-papo, já é de caráter social. As pessoas que realmente precisam e estão dispostas, elas estão aqui nos assistindo ou vão nos assistir. Já está claro, já foi lançado para o universo isso. O único papel nosso é tentar chegar no máximo de pessoas possíveis que estejam dispostas a viver esse processo. 1 hora voou, doutor André. Estamos Foi quase rápido chegando. mesmo, né? Foi rápido demais, bate-papo E gostoso. Eu quero assim, que dá você para faça ficar as aqui suas mais uma considerações. hora, dá para Eu ficar fico aqui mais fácil. uma hora falando sobre isso, porque você tem a sua experiência, eu tenho a minha experiência, eu lido com pessoas todo dia, né? Então, assim, eu me considero um cirurgião, mas assim, a gente tem que ter um pouco de Um psicologia, cirurgião entende? humanizado. Não, acho que tudo na vida tem que ser humanizado, né? O cirurgião mais ainda, porque a gente recebe pessoas que estão carentes de alguma forma, né? Ou então podem pessoas doentes, né? Porque eu trato muito câncer de pele. Você conhece a Gabriela Campos para mim é uma Fechou o referência no mundo protocolo da a semana pele. passada. Ela mandou um vídeo para mim ontem de depoimento que eu até me arrepiei. Eu vou postar esse É, vídeo, ela me autorizou a postar. então a Gabriela me manda muito paciente com câncer e tal. Então, às vezes, o paciente chega lá e fala: "Olha, fica tranquilo, eu vou te curar, isso aí não é uma coisa grave." Então, assim, você tem que ter empatia, humanização para conversar com o paciente e explicar. E cirurgia plástica estética é o que eu falo para minhas secretárias, né? Porque na minha clínica lá é todo mundo amigo, não tem funcionário, né? Então, não preciso tomar conta de horário, todo mundo chega feliz para trabalhar. Maduro. E elas falam:
por que que você não vai operar? Eu falei, não vou operar porque essa pessoa não tem indicação, ela não está preparada. E normalmente a nossa percepção acaba sendo verdadeira porque a gente já tem 30 anos que lidando com a mesma coisa, e as histórias se repetem. Né? A gente está falando disso aqui hoje, provavelmente alguém falou disso há 20 anos atrás, não foi online, mas conversaram sobre isso, porque as histórias se Perfeito. repetem. O mundo é uma repetição, né? É um ciclo que a gente passa por aqui e tudo vai se repetindo e a gente vai se aprimorando, né? Então, assim, foi ótimo essa live hoje, a gente falar especialmente sobre autoestima, porque acho que isso é muito importante no meu dia a dia, né? Porque eu lido com pessoas que estão com a estima baixa, então a gente tenta melhorar isso quando é possível, com cirurgia, caso contrário, a gente encaminha para um outro tipo de reprogramação. E assim, como você falou, voou, né? Porque é um assunto muito rico, muito interessante. E acho que todo mundo que viu aí aproveitou. Espero que todos tenham gostado. Né? E sigam o meu amigo aí, que realmente ele dá excelentes dicas de como você ver sua vida de uma forma diferente. Como a gente é o centro das coisas, né? Para a gente poder irradiar beleza, a gente tem que, para a gente poder irradiar coisas boas, a gente tem que sempre pensar positivamente. Isso é fundamental. Muda tudo. E uma das coisas que a gente tem que deixar claro ultimamente, a gente tem falado muito disso que você falou agora, que é pensar positivo. O tal do mindset, só que uma tendência chama-se feel set. Mais do que pensar, a gente precisa se sentir. Quando eu me sinto o foda, não, o foda é o seguinte, é feliz, otimista, determinado e abundante. FODA. Quando você se sente dessa maneira, você exala e aí você consegue realmente, mais do que eu pensar. Por isso que uma das tendências é a gente reprogramar o comportamento, seria o corpo e a mente, para quê? Para que você crie uma coerência entre a forma de pensar e sentir. Porque pensar, eu tenho certeza que você já pensou que ia ganhar na Mega Sena, pensou que ia mudar tudo, mas nada muda, porque ela está intimamente ligada com o coração. Que está aqui, ó, Doctor. O cérebro intimamente ligado com o coração e a grande energia que nos envolve. Quando as pessoas entenderem essa tríade, cara, a gente está fazendo um trabalho de utilidade pública. Porque quanto mais as pessoas felizes do meu lado, melhor vai ser. Menos encheção de saco, menos briga, menos polêmica e menos polaridade. Então, quando a gente pensa, sente e age coerentemente, aí a gente muda a dinâmica do nosso negócio. Quero te agradecer e muito por essa oportunidade, a gente dar um match sobre o teu assunto, que é de extrema importância, com esse assunto comportamental. E está aberto aqui a casa para outras lives, para outros temas, e a gente tem que fazer isso mesmo, inclusive depois você dá uma olhada na tua agenda, para a gente fazer o nosso encontro, porque eu tenho certeza que a gente pode fazer algo grandioso junto. Tá? E outra Mais coisa, uma só vez, concluindo, assim, a gente está falando de uma coisa que no futuro vai ser muito mais ampliado, né? A gente não sabe as possibilidades da nossa mente, né, ainda. com Vai ter muita certeza, coisa que ela é não. desconhecido, né? Que talvez seja a grande evolução da medicina nos próximos anos, é descobrir como a mente, por que a mente tem esse poder, né? Então isso aí tudo vai Estamos sempre engatinhando ainda nesse estamos processo, estamos engatinhando. engatinhando. Com certeza. E pessoas dispostas a falar sobre isso e trazer esse assunto e viver na prática são fundamentais para que isso cada vez mais se fortaleça. Obrigado pelo teu tempo, Doctor, por você ter Boa se semana. organizado aí. Uma excelente semana e eu desejo que todo mundo sejam felizes, porque a gente é naturalmente feliz, a gente perdeu isso. Só se olhar para uma criança, meu filho é feliz ali, ele tem os momentos dele de birra, mas é feliz sem motivo. Né? E É. depois, quando cresce, a gente fica esse ser humano aqui insatisfeito. Né? E É. a insatisfação ela é boa, mas desde que não traga a indignação, que não traga esse vitimismo. Então, A pratique isso sem insatisfação só é cessar. boa, a insatisfação só é boa quando você está buscando ficar uma coisa maior, cara. Você está Melhor. buscando melhorar. Então, aí é Isso, é isso maravilhoso. aí. Assim. É isso aí. Doctor, muito obrigado. Abraço. Um beijo no teu coração, um beijo nessa tua família linda aí. Obrigado. Faça Boa uma excelente semana. semana. Valeu. Valeu.